dia! Estamos de volta aqui com o programa Terceira Via. Agora do meu lado aqui eu tenho o Paulo Pizzi, que é presidente do Mater Natura. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por ter vindo. A gente tem hoje uma discussão assim, que é uma discussão extremamente séria e uma discussão que a gente tem que fazer, né? Porque nós temos tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente estava comentando aqui em diversos aspectos, mas quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de conservacionismo, nós também temos vários desafios. E esse aqui, quando a gente vai falar de caça, é um dos desafios que a gente tem bem fortes nesse momento, né, Paulo? Exato, é um tema atual e cada vez mais intenso, uma pressão enorme sobre esse tema que a gente vai aqui detalhar um pouco. Tá, antes da gente entrar no tema, Paulo, eu queria, né, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho do seu trabalho, você poderia falar rapidamente assim, sobre o que é o Mater Natura, quais são os objetivos do Mater Natura, Paulo? Sim. O Mater Natura, Instituto de Estudos Ambientais, é uma ONG aqui de Curitiba. Certo. Né? Ela tem 35 anos, né? E trabalha com a questão de conservação da biodiversidade. Né? Biodiversidade. Nós temos estudos de fauna e flora, principalmente de fauna, diversos projetos, inclusive nossos pesquisadores chegaram a descobrir aqui na Mata Atlântica, veja só, 26 novas espécies. 26 novas espécies? Espécies que eram desconhecidas que estavam aqui? Desconhecidas, olha só. Descobertas e descritas em artigos internacionais, né? Principalmente anfíbios, né? Anfíbios anuros, pequenos sapinhos. Certo. Nós temos 21 dessas 26 espécies, são pequenos sapinhos, né? Aqui na nossa Serra do Mar, tá? Paraná e Santa Catarina principalmente, né? E outras 5 de aves. Olha só que interessante pensar, né, que são animais que estavam aqui, que a gente já tinha até documentação estrangeira, mas a gente não sabia que estava aqui. Exato, a gente ainda tem algumas espécies, apesar de bastante devastada, nossa Mata Atlântica é bem biodiversa e ainda tem espécies. Infelizmente nós temos poucos pesquisadores, né, que vão a campo, então o nível de espécies que você descobre ainda é muito pequena e o nível de extinção é muito maior. Olha só que interessante. Até é interessante você tocar nesse ponto, Paulo. Na semana passada nós recebemos aqui a Aline Martione, que é uma estudante que está fazendo mestrado, e a gente estava discutindo justamente sobre a importância de formar novos pesquisadores das áreas do meio ambiente, né? Porque a gente às vezes fica um pouco desfalcado nessas pesquisas, né, Paulo? Exato. A gente tem uma fauna que é considerada a maior biodiversa do planeta, né? Certo. E você leva anos para estudar e descrever essas espécies, por exemplo, elas começaram a ser estudadas, né, há 7 anos atrás. Tá? Levaram-se praticamente 5 anos assim, de estudos em laboratório, né? Você fazendo testes genéticos, né, em nossas universidades aqui que são parceiras do projeto, né? Fazer toda a descrição das espécies coletadas, do exemplar coletado, tombar, que você colocar no acervo de um museu, e daí você fazer a descrição dela em uma revista científica. Só vale a nova espécie depois publicada numa revista internacional, principalmente. E tendo todo o processo científico por trás para a gente ter certeza. Exatamente, para a gente ter certeza que é uma nova espécie mesmo. Quando a gente começa, hoje a gente fala, né, do pós-verdade, né? Você vê a importância da ciência, de a gente saber que a gente está discutindo sobre algo que é real, sobre algo que existe, porque tanta gente hoje fala e tanta gente hoje tem voz, só que às vezes não está falando sobre coisas que de fato existem, de fato são. Então a importância que a gente tem da ciência e de levar cada vez mais a ciência ao grande público, né, Paulo? Mas já que a gente vai conversar aqui hoje sobre os projetos de caça para a vida, para os animais silvestres aqui no Brasil, acho que a primeira coisa é a gente lembrar todo mundo o que é um animal silvestre, Paulo. Rapidamente, assim, qual que é a conceituação do animal silvestre? Sim, o animal silvestre, o nativo, né, da nossa fauna, são aqueles que estão dentro de um certo território. Essa questão é muito conceitual, é muito subjetiva, né? Mas a gente tem nossos limites geográficos que a fauna normalmente não respeita em si. Mas são, então, em síntese, os animais que você tem num determinado país. Você determina o que vem de fora como exótica, né?
e alguns pelo alto potencial de replicação, de disseminação dentro do país, são chamadas exóticas invasores, que se replica fácil e se difunde fácil. Né? Assim, um animal silvestre, ele pode ser silvestre, por exemplo, do Brasil, tá? Mas também pode ser silvestre de uma determinada região. Por exemplo, é um animal silvestre do Brasil, mas só ocorre lá no Nordeste e não aqui na região Sul. Tá? Em suma, em síntese gerais, é um pouco isso. Interessante. Tá, e já que a gente vai falar sobre as mudanças que vão acontecer, primeiro a gente tem que falar como é hoje, né? Hoje em dia, o que a nossa lei fala sobre caça de animais silvestres, Paulo? Basicamente, ela é proibida. Tá? Proibida, sim. É proibida pela lei, embora na prática não é isso que se aconteça, né? Mas você tem uma proibição geral, né? Da caça, principalmente comercial e profissional. Né? Em regra, ela é proibida também a prática de caça desportiva. Tá? Há uma previsão legal disso acontecer, mas isso precisa ser autorizado pelo órgão ambiental, pelo IBAMA, né? De acordo com um estudo prévio e uma outra norma infralegal, ou seja, uma instrução normativa, um regulamento do IBAMA específico para determinada espécie que se possa caçar ela. Né? Você também tem uma outra previsão legal, que é a caça de subsistências, para aquelas populações que dependem dela para a sua subsistência pessoal ou da sua família. Isso aqui na região sul, sudeste, é menos comum, mas na Amazônia é um pouco mais. Só que a caça de subsistência ela ainda depende de uma regulamentação, de determinar quantas espécies, quais espécies, quantos animais de cada espécie você pode caçar, né? O que é uma população tradicional. Então ainda tem muita questão a regulamentar na caça de subsistência ainda. Entendi. Então para a gente pontuar assim, a gente pode falar que ela é proibida, mas que nós, mesmo ela sendo proibida, nós já temos problemas de fiscalização em relação à caça, né, Paulo? Exato. O nosso país é continental, é muito grande, né? A questão de número de fiscais, de servidores, né, que faz a questão de controle, fiscalização de caça é muito pequeno, né? Em termos de, por exemplo, aqui no Paraná, nós não temos, há 25 anos que nós não temos concurso público para o IAP, nosso Instituto Ambiental do Paraná. Isso é um grande problema, né? No Brasil, em termos de IBAMA, a gente tem um déficit, está faltando pelo menos uns 2.000 servidores públicos, né, para dar conta de todo a questão de fauna em todo o Brasil, fauna e flora, de uma forma geral, o meio ambiente. Né? Então, é uma pressão muito grande e questão de controle, regulamentação, fiscalização, tem pouca gente. Pouca gente para fazer, né? Isso é um problema que sempre, todas as discussões que nós temos, de todos os problemas que a gente traz aqui no programa, é sempre isso, assim, a fiscalização é sempre um problema. Nós temos muitas questões que a gente traz, agora há pouco mesmo, na primeira entrevista, estava falando sobre segurança do trabalho, né? E a Rosângela estava falando, assim, o quanto as nossas leis já prevêem, mas, assim, a fiscalização é problema. Só que agora, aqui no problema da caça, além da fiscalização, nós temos projetos de leis que estão tentando mudar essa legislação. Parece que são 3 projetos principais, né, Paulo, que estão tentando liberar a caça de animais silvestres aqui no Brasil, né, Paulo? A gente tem então aqui, só passando rapidamente, né, nós temos aqui o do deputado Valdir Colato, né, que teve bastante, de 2016, né, o 628, que foi bem discutido. Nós tivemos a PLP 436 do Rogério Peninha Mendonça, e agora esse ano nós tivemos do chefe da Casa Civil, que é o Onyx Lorenzoni, né? Exato. Vamos conversar então ponto a ponto e tentar entender assim, o que propõem esses projetos e qual foi o contexto em que pé que está, né? Vamos ponto a ponto para a gente conseguir entender exatamente. Vamos começar então com o do deputado Valdir Colato. O que propõe esse projeto? Exato. A questão de pressão no nosso Congresso sobre a nossa fauna é intensa, né? E o que está em evidência são esses 3 projetos, né? O primeiro e é mais difundido, mais conhecido, a mídia colocou mais ênfase, é esse do Colato, né? O do deputado Valdir Colato, né?
o 6268 de 2016, como você colocou. Né? O Valdir Colato é um deputado que já foi eleito 7 vezes, né? É um deputado da base ruralista, né? E ele não foi eleito agora, em 2018, né? Mas ele apresentou esse projeto, entre aspas, assim, travestido, como se fosse um projeto de uma política nacional de fauna. Tá? Entendi. Só que para regulamentar coisas que já existem, várias leis que já existem, só que essa dita política nacional de fauna nunca foi discutida com os outros setores. Quer dizer, ele pegou 1, 2, 3 assessores e escreveu lá, muito mal redigida, de forma científica e de forma até jurídica, né? Mas não discutiu com, por exemplo, com o Ministério do Meio Ambiente, tá? Com o IBAMA, tá? Com a academia, com as universidades, com as ONGs, muito menos com seu público-alvo principal, tá? Que é as pessoas do campo, tá? Os seus sindicatos, representação, dessa forma. Tem até um parecer do Ministério do Meio Ambiente, de começo de 2017, contra esse projeto de lei. Então, vamos entender. Então, ele não colocou como se assim, no projeto, em teoria, ele não era para falar especificamente da caça. Não. Ele queria apresentar um projeto, cavalo de Troia, Paulo. Cavalo de Troia. Então ele tinha uma aparência bonita para parecer que era uma... Isso, para proteção de fauna, né? Mas no meio você tem uma série de armadilhas. Por exemplo, tá? Armadilha, e a gente tem de ressaltar bem esse ponto. Os deputados, eles contam com o desconhecimento da população, a falta de informação e de falta de acompanhamento dos projetos de lei, né? Por exemplo, aqui você pega o artigo 5º desse projeto de lei, tá? E ele estabelece em palavras bonitinhas, palavras técnicas, tá? Autoriza o órgão ambiental a criar reservas cinegéticas, tá? Poucas pessoas sabem o que é cinegética. É um sinônimo técnico de caça. Ou seja, você está autorizando o Estado a criar reservas de caça, né? Em cada propriedade que assim desejar, né? Olha só isso aqui, porque isso aqui é muito interessante, Paulo. Utilização das palavras, né? Porque quando você fala, a gente sinergético, parece que é uma coisa boa, e a gente realmente não tem esse conhecimento, né? E o cara está falando aqui sobre caça de animais silvestres aqui no Brasil. Quem lê lá o projeto diz, ele só quer juntar uma série de leis, ele só quer controlar as espécies exóticas invasoras que nós falamos aqui, e hoje a espécie exótica invasora mais conhecida, que mais causa danos à agricultura, é o javali, né? E o seu híbrido, que é o java-porco, que é o cruzamento do javali europeu, trazido aqui para, principalmente do sul do Brasil, aqui do Uruguai, né? Certo. E com o cruzamento do nosso porco doméstico, né? Então ele se torna um animal se reproduz muito fácil. Sim, né? sim. E, já que a gente entrou aqui na questão do javali, que é o caso que a gente mais discute, hoje, qual que é, do ponto de vista da lei, qual que é a solução para os problemas gerados pelo javali, só para a gente entender? Sim. Toda essa estratégia, né, dos deputados, dos caçadores em si, é para caça armada, né? Certo. Mas você tem outras formas também complementares, né, de controle. Não necessariamente o controle de uma espécie dita danosa ao meio ambiente ou à agricultura, né, é pela caça armada, né? Você tem, por exemplo, para o javali, uma técnica pouco difundida, acho que de propósito, né, para incentivar a caça armada, que é a captura deles por armadilhas de seiva. Você coloca um alimento, né, o bando, eles sempre andam em bandos, vem, tá, e você aciona uma armadilha e captura todo o bando, e daí você faz o abate humanitário, né, mediante alguns aplicação por médicos veterinários de substâncias para o abate, né? Olha que interessante, porque eu sempre ouvia, né, essa questão do javali, eu sempre me questionava, mas será que não tem outra forma que não seja o combate armado? Porque me parece até não ser nem prático
Você ir caçar os animais um a um não faz o menor sentido isso, não né, faz, Paulo? porque você caça individualmente, né? Sim. Você, normalmente, é difícil você caçar eles sem utilização de cães. Sim. Tá? E aí você entra em questão de maltratos, tá? Maltratos tanto para os cães, tá? Quanto para o javali. O javali é um animal bem feroz quando acuado. Sim. Né? Ou seja, ele vai atacar os cães, vai mutilá-los, ou até mesmo matá-los. Né? E também no processo inverso, o bando de cães também ataca o javali, tá? E também mutila eles. Tá? Então, você caça individualmente, tá? Você caça um animal preferencialmente grande, macho, né? Que vai ser ocupado no bando por outro macho mais jovem. Então você não consegue fazer direito o controle, enquanto com as armadilhas você pega todo o bando. Né? Sabe, você tem que fazer bem feito estudos, porque o animal é bem esperto. Se você deixa um escapar, ele tem na memória alguma coisa, mas ele é muito mais eficiente, tá? O controle do bando por armadilhas do que caçada individual, né? Armada. Olha, isso aí é interessante. Eu sinto assim que talvez, você me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas essa fixação que nós temos às vezes por armas de fogo e de sempre achar que a arma de fogo é a solução de problemas, quando problemas como a gente tem soluções muito mais eficientes, né, Paulo? Sim, a questão de controle, que é uma das possibilidades que a lei, né, permite controle quando tem a dita, entre aspas, superpopulação, que isso é um técnico que tem de determinar, né, danos ao meio ambiente, à lavoura, tudo, né. Então ele vai diretamente no imaginário do pessoal direto para a caça, tá? Mas isso tem que ser feito por técnicos da área, seja biólogos, zootecnistas, médicos veterinários, né? E isso a gente tem muitos técnicos, principalmente nas prefeituras. O Brasil tem 5.570 municípios. Né? Poucos municípios você tem uma estrutura de meio ambiente. E quando tem um técnico, às vezes não tem nenhum técnico dessa área. Então o controle mais por estudo, que determina como se fazer isso aí, é mais difícil, se acaba indo para, se imagina, a caça armada, e isso serve até o que os caçadores querem. Eles querem uma desculpa de controle populacional para praticar uma caça, um prazer, né? Um desporto que é considerado para ele um desporto, né? Um lazer. Entendi. E vamos agora voltar então aqui para esse projeto do Colato. Onde que está essa lei nesse momento? Ela está em discussão? Como é que ela está, Paulo? Bom, como eu falei, o Colato não foi eleito. Né? Sim. Você tem dentro do Congresso como uma forma de como que as leis transitam, todo um que se chama o regimento interno da Câmara. Tá? E um dos artigos do regimento interno, o artigo 105, que determina que ao final de cada legislatura, ou seja, cada mandato de 4 anos, todos os artigos, todos os projetos de lei em tramitação, né, a não ser que ele já tenha passado por todas as comissões que fazem esse estudo, eles devem ser arquivados no final da legislatura. Isso ocorreu em 31 de janeiro de 2019, que fechou a legislatura anterior. No dia 1º de fevereiro agora começou a legislatura atual. Certo. Né? Então o do Colato está nesse sentido. Né? Ele e os outros projetos que a gente vai falar aqui, eles foram arquivados em 31 de janeiro. Né? E só o autor, ou seja, o deputado, pode desarquivar. Teoricamente, então, como o Colato não foi eleito, esse projeto está morto. Mas ainda não. Porque junto com o projeto do Colato, por exemplo, nós temos um outro projeto similar, tá? Um pouco melhor, mas é similar, para controle de exóticos invasores, que é o de um deputado de São Paulo, Alexandre Leite. E ele foi reeleito. Né? Então, a cada começo da legislatura, os deputados que tiveram os arquivos, projetos deles arquivados, pedem desarquivamento. Se o deputado Alexandre Leite pedir o projeto dele que está pensado junto com o do Colato, pode desarquivar do Colato. Isso não é certo ainda, o regimento interno há dúvidas sobre isso, mas alguns
estudiosos da área dizem que pode acontecer. Então, teoricamente hoje ele está parado, mas pode ser ressuscitado entre aspas. Então esse projeto do Alexandre Leite, esse é o nome dele? Alexandre Leite, ele é o do colato, mas um pouco mais técnico. Seria basicamente isso? Não, ele é do Alexandre Leite, ele trata especificamente do controle de espécies exóticas invasoras. Né? Entendi. Não haveria necessidade disso, né? Porque você já tem outras legislações, né? Exatamente. Que tratam do mesmo assunto. E especificamente para o nosso maior problema de exóticos invasores, que é o javali, como eu falei, já existe uma instrução normativa do IBAMA, a 03 de 2013, que trata sobre isso. Então, não haveria exatamente necessidade disso. Se a gente passar sem esse projeto, não vai haver nenhum prejuízo. Mas o risco é esse. Como projetos similares, tá, ao tratado, ao principal, assim, são apensados, são juntados, né? O dele foi juntado do colato. Né? E ele, ao pedir desarquivamento, pode pegar o bloco inteiro, que é o projeto do colato, e voltar a tramitar. Nos dois casos, a gente tem aí de mexer em coisas que teoricamente não precisariam para você tecnicamente mudar coisas que você quer, só que você não quer dar destaque nisso, né? Exatamente. Que é uma coisa como o Congresso costuma operar aqui no Brasil, infelizmente. Vamos passar então agora para a segunda, que é de autoria do Rogério Peninha Mendonça, que é a PLP de 2014. O que a gente tem de diferente desse projeto aí? Qual que é a história dele? Aqui começa já o nível de alteração. Né? Certo. O outro é um PL, um projeto de lei, né? Normal, um projeto chamado ordinário, dentro da Câmara. E o PLP é um projeto de lei complementar, ou seja, ele busca alterar artigos da Constituição. Certo. Aí você tem que ter a maioria absoluta, né, dos números de deputados e senadores para alterar. Né? Certo. Basicamente ele trata de alterar uma outra PLP, uma lei complementar, a 140, de 2011, certo, que deu vários poderes aos estados, tirando da União e jogando para os estados, né, de legislar sobre a questão ambiental. Né? Então ele quer alterar esse Lei Complementar 140, já vigente desde 2011, né? Alterando o artigo 24 hoje da Constituição, que trata justamente da caça, da apanha e o manejo da fauna. Tá? Isso, no artigo 24 da Constituição, diz que é competência concorrente da União, ou seja, concorrente aí, a União faz as normas gerais, tá? E os estados e municípios podem fazer outra legislação em cima, desde que não contrarie, tá, o objeto da lei feita pela União. Tá? Certo. O que ele quer fazer é tornar essa caça, apanha, tá, e manejo de fauna uma questão de competência comum aos estados. Ele quer tirar da União, tá, hoje, a questão que só ela pode determinar que animais podem ser caçados, e jogar para todos os estados. Um ato de qualquer governador, né, dos nossos 26 estados e Distrito Federal, pode tornar a caça local, estadual. Ou seja, hoje a gente teria um problema federal, né, de atuar para não liberar caça em termos da União. Hoje a gente vai ter problemas locais. Cada estado vai ter um núcleo de ataque, de defesa aí, para não liberar a caça em cada estado, de acordo com os interesses locais. Você veja como é estratégico e como é planejado, porque é muito mais difícil você mudar na esfera federal, né? Você chegar para o estado. Exatamente. E aí você vai ter focos, você com certeza vai ter estados que de repente nem tem tanta força da caça, mas você vai ter estados que vai ter muita força, e daí se torna mais fácil eles irem ganhando. Realmente assim, é um jogo, exatamente, né, Paulo? É força e interesse, né? Você tem na cultura, como a gente falou, da Amazônia, caça é mais do dia a dia, né? Sim. Então você tem mais facilidade cultural lá de instituir caça em determinado estado lá. Ou de interesses, né? Você tem alguns estados aqui da região sul, o interesse de caça da indústria armamentista. Né? Exatamente. Você tem indústria aqui localizadas aqui no Rio Grande do Sul, né, de armas e armamentos que interessa você
ter a caça, né? Não só para defesa, você ter armas para defesa, mas armas para o lazer. Você vai estar vendendo mais, né? Obviamente eles colocam e apoiam esses deputados, né? Isso que eu estava pensando, né? Porque quem que é a pessoa, quem que é o grupo que vai ter força, que tem força para arquitetar esse tipo de estratégia, né? Então você já respondeu, né? Nós temos uma grande participação aí da indústria. Os 3 projetos, né, de lei que a gente está tratando aqui, eles são de deputados de Santa Catarina, né, e Rio Grande do Sul, né, onde tem a agricultura, a agropecuária é forte, tá, mas também uma cultura de caça maior, tem mais pessoas que vieram da Europa, onde a caça é bem comum, né, culturalmente, e a indústria, como eu falei, a indústria de armamentos Taurus está no Rio Grande do Sul, né, e esses deputados receberam nas suas campanhas, né, apoio dessas indústrias. Né. Você pegar na parte declarada deles, né, do TSE, você vai ver doações dessas indústrias de armamentos. Quer dizer, interessa esse grupo liberar a caça. Você vê como todos os problemas que a gente está falando aqui são velhos problemas que a gente tem. Essa questão aí as campanhas de promessa, a gente sempre brinca, né, que as campanhas de política durante a eleição, mas se tem promessa que eles cumprem, são as promessas que eles fazem para os doadores de campanha. Exatamente. Essas não falham. Infelizmente, né, Paulo? E agora vamos falar então aqui da que saiu esse ano e que acaba sendo, aparece assim um pouco mais assustadora, principalmente pelo fato de ter sido proposta pelo chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, né, que é o Onyx Lorenzoni. O que é essa proposta do Onyx? É assim, é um negócio até assim, que nos surpreendeu, né? É uma proposta antiga, né, que a gente achava que estava morta, arquivada, né, e que foi ressuscitada até, acho que com uma estratégia a substituir do projeto do Valdir Colato. Certo. Tá? Como falei, o do Colato teoricamente está morto, né? A não ser que Alexandre Leite volte a colocá-lo. Certo. E pegaram essa estratégia, então, do Onyx Lorenzoni. Né? O Onyx Lorenzoni, hoje, ele é chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, né? Mas ele é um deputado também de carreira, tá? Ele é médico veterinário, né, do Rio Grande do Sul, né, e da bancada conhecida popularmente da bala, ou seja, do interesse, né, armamentista, e do boi, aquele que representa os interesses dos ruralistas, né, agropecuários. Né. Então, em 2011, tá, aliás, 2010, ele apresentou esse projeto 7136, né, que é pior ainda do que do Rogério Peninha Mendonça. Se o Rogério Peninha Mendonça colocou para os estados legislarem sobre fauna, né, aqui no meu estado eu quero caçar, e essa espécie, o do Onyx Lorenzoni, ele joga para os municípios essa decisão. Ou seja, 5.570 municípios que podem ter leis diferentes, espécies diferentes para caçar. Né? Ele apresentou esse projeto em 2010, né, tramitou, e em meados de 2011 ele foi analisado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, tá? A dita SEMADES. Né? Lá o deputado que também não foi reeleito, né, Roberto Tripoli, né, ele foi o parecerista desse projeto. Ele elencou uma série de razões, entre elas aquela que a gente já falou, que os municípios não têm estrutura, né, para analisar e determinar o controle da fauna, controle se aqui pode ser caçado, que espécies, e tal, não tem biólogos, não tem médicos veterinários, né, e determinou também que isso era assunto da União. Tá? Se o Rogério Peninha Mendonça está colocando, tá, uma alteração, um projeto de lei de alteração à Constituição, o deles a gente pode dizer que é até inconstitucional. Tá? Se ele está apresentando um projeto de lei comum, tá, não para alterar a Constituição, mas para tirar do IBAMA
o poder único e exclusivo hoje de legislar o que pode ser caçado e jogar para os municípios, é inconstitucional. Tá? Então, considerando a falta de estrutura e essa inconstitucionalidade, o parecer do Roberto Tripoli, desculpe, Ricardo Tripoli, ele tem um irmão chamado Roberto, o Ricardo Tripoli, foi votado, tá, e negado na Comissão de Meio Ambiente. Como essa comissão era de mérito, ou seja, onde a melhor comissão da Câmara que pode analisar o projeto, né, ela foi arquivada. Certo. Então eles estão ressuscitando esse projeto. Ele estava arquivado desde 2011, tá? E veja a estratégia, olha só. O presidente da República, né, o Bolsonaro, assinou um ato desonerando, ou seja, tirando o cargo de chefe da Casa Civil temporariamente, ele já assumiu, para ele voltar a assumir de deputado, ele foi eleito, ele estava licenciado, e apresentar requerimento de desarquivamento dos seus projetos. Ele tem centenas de projetos, entre eles esse aqui. Tá? Então ele ressuscitou alguma coisa que já estava arquivado, tá? Para voltar a analisar, e os problemas continuam mesmo. De 2011 para cá não mudaram. Tá? Novamente a gente falar aqui de estratégia. Então ele exonerou ele temporariamente da Casa Civil para ele ir para a Câmara para poder fazer isso e depois retornar o seu cargo na Casa Civil. Exatamente. Isso é um absurdo, né? É uma estratégia comum, assim, para os deputados não perderem os seus projetos. Né? Sim. Vocês, como eu falei, somente o autor, deputado autor, é que pode desarquivar. Né? Uhum. Então, como ele estava deputado licenciado, foi exonerado, voltou, né, pediu um ofício, né, para a mesa diretora da Câmara desarquivar e foi renomeado de novo presidente da República para o seu cargo. Tá. Para a gente entender, aquele parecer que foi contrário aconteceu em 2011, então? 2011 foi votado. Né? Uhum. Ele teve, então, a tramitação é assim, você tem um deputado que é escolhido relator, né, que veja toda a questão de parte técnica, parte de legislação sobre isso. Ele faz um parecer, né, e se ele é favorável ou contrário ao projeto de lei. No caso, o Ricardo Tripoli, né, fez esse parecer, elencando todos esses problemas dos municípios, essa questão de conflito com a legislação federal, né, e colocou sendo contrário ao projeto. Foi votado, né, e a tese do Ricardo Tripoli na comissão foi aceita e o projeto foi daí arquivado em junho de 2011. Então, e agora ele vai passar por um novo parecer? Como é que funciona? Exatamente, vai começar tudo de novo ali onde ele parou. Né? Era a primeira, de qualquer forma, era a primeira comissão. Ele está em duas comissões. Né? Alguns projetos desse projeto de lei aqui ele passa de acordo com a análise inicial em duas comissões ou em três comissões. Nesse caso ele está em duas, né? Que é a de mérito, a Comissão de Meio Ambiente, né? E a segunda é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que vai o mérito de legal, ou seja, se ele está de acordo com a Constituição, se não tem nenhuma inconstitucionalidade, né? E se está de acordo com a parte tributária. Né? Todo projeto de lei você não pode ser aprovado se não tiver de onde vai sair o recurso, tá, para implementá-lo. Né? É uma coisa que deixa a gente um pouco indignado, porque se 2011 era inconstitucional, em 2019 tem que continuar sendo inconstitucional, não é mesmo, Paulo? Não sei que a gente tivesse tido alterações, mas nesse caso aqui não teve, né? Não, como eu falei já, não houve alteração nenhuma, né? Você, nesse pouco período de anos aí, você não conseguiu empoderar as prefeituras, né, que recebem pouco recursos da União, né, na sua divisão tributária, né, para dotá-las de secretarias, né, de meio ambiente, né, bem estruturadas, com vários servidores públicos que possa passar a legislar exclusivamente sobre o que é passiva de caça. Ao mudar isso aqui, o Onyx ele fez um único artigo,
na lei. Né? Ele passa, então, altera a Lei 5197 de 1967, que é o Código de Proteção à Fauna, né? Certo. Onde o artigo 1º diz que é competência exclusiva da União determinar, então, que animais podem ser caçados de acordo aí para controle assim, de populacional, questão que faz mal à saúde humana, tá? Certo. E daí passa, na redação dele, falando assim, nesse artigo da 5197, fala, se peculiaridades regionais assim o permitirem, você pode fazer caça, né, local mediante um método específico do IBAMA. Né? Então ele passa a jogar essas peculiaridades regionais para os municípios e listando, tá, de forma subjetiva, o que são essas peculiaridades regionais. Ele cita como exemplos superpopulação de animais, danos ao meio ambiente, ataques a seres humanos, tá, transmissão de doenças e ataques a lavouras comerciais e subsistência. Ou seja, algo subjetivo e abrangente que você pode pegar praticamente 100% da fauna nacional. Em algum momento, né, um desses itens aqui um animal pode fazer. Né? Pois é isso que eu estou pensando, porque a gente tem que pensar essas questões de uma forma objetiva, né, Paulo? Não trazer objetiva isso... e técnica. E técnica, exatamente. A gente tem que ter a opinião, por exemplo, quando você fala na União, você está falando do IBAMA, que é a gente sabe que vai ter ali discussões técnicas, você não vai ter discussão subjetiva sobre se esse animal colocou em risco. Não, tem que ser uma coisa técnica, tem um conceito específico para essas coisas. Hoje o único animal de caça, né, de controle, né, determinado por uma lei específica, como eu falei, é o javali. Certo. Mas ele levou anos de estudos técnicos, foi feito um plano nacional, né, para controle da espécie, levou vários anos para você fazer esse estudo técnico embasado, né, e liberar a caça. Aqui você está falando por critérios subjetivos, o que é superpopulação, né, de animal. Para um leigo que não vai ter lá, tá? Por exemplo, a queixada, que é um animal, entre aspas, né, não tecnicamente do mesmo grupo que o javali, tá? Pode viver em grandes bandos. Tá? É a característica dele. E quanto mais número de animais tem a queixada e catetos, né, mais indica que o ambiente está equilibrado. Mas para quem vê de fora, vê, a quantidade grande, fala, é superpopulação. Mas não é a característica do animal. Ele vive em bando e quanto maior a população desses bandos, mais alimentos ele tem, né? Alimentos silvestres, mais equilibrado está o ambiente para ele. Porque, ao meu ver, a gente pode acabar caindo, principalmente quando a gente pensa que isso vai cair, se esse projeto for aprovado, a gente vai cair na esfera das prefeituras, de repente a gente começar a olhar para uma espécie e não levar em consideração o equilíbrio que ela tem em relação a todas as outras. Como você falou, você tem espécies que você pode achar que é uma superpopulação, mas aquilo é o equilíbrio que ela desenvolve com o meio dela, né? Exato. Aí é um ponto que você tocou muito importante, tá? O que acontece aqui no Brasil, para falar que é possível fazer a caça, é o pessoal citar o exemplo que acontece nos Estados Unidos, na África principalmente, né? Mas a população, as características ambientais da fauna lá é totalmente diferente. Tá? Uhum. Você tem aqui no Brasil uma biodiversidade e mais diversidade de espécies. Você tem muitas espécies, mas ao contrário do que você tem na África, por exemplo, cada espécie, cada grupo de animal, ele tem uma população muito pequena. Uhum. Tá? Então a pressão de caça sobre essa população, com muitas pessoas caçando, né? O estado de javali hoje a gente tem cerca de 30 mil pessoas cadastradas para controle de javali. Imagina você liberando, né, para poucos animais, uma população pequena, um monte de gente, mesmo dizendo que você só pode controlar, caçar ele em determinada época do ano, quantidade X de animais. Na prática, na hora, ninguém vai conseguir fiscalizar isso. O caçador pegou só aquela espécie, né,
e naquela quantidade. Nós não temos fiscais para acompanhar todos esses milhares de pessoas em campo. Então você tem populações pequenas, populações endêmicas, ou seja, isso ocorre, algumas espécies ocorrem, por exemplo, aqui no Paraná, algumas em casos raros, em determinados municípios só, e territorialista, ou seja, ela vive mais naquele local, ela não vai muito longe dali. Ou seja, o caçador sabe onde pegar ela, onde caçar, poucos animais. Então a tendência de pressão, de extinção dela é muito maior do que você tem na África, onde você tem populações maiores de determinada espécie a ser regulamentada para caça. Paulo, se você fosse colocar aqui pra gente, pensando assim, né, que fica claro pra gente, né, você vê uma tentativa na esfera federal, uma tentativa de trazer para a esfera estadual, agora uma tentativa de trazer para a esfera municipal, né? Tem uma estratégia aí para realmente liberar a caça, e acredito que por eles se fosse depender desses deputados e da nossa, né, seria para liberar para diversos animais. Quais são as consequências que a gente teria se a gente tivesse uma liberação em larga escala de caça de animais silvestres de uma maneira desordenada, como eles estão querendo? Exato. Complementando o que eu acabei de falar, né, nós temos uma população, espécies com populações pequenas, né? Elas já são submetidas a uma pressão grande. Você não tem só a caça. Caça ilegal hoje é proibida, mas existe muito, né? Você tem então essa pressão, mas você tem a pressão de desmatamento, né? E fragmentação, ou seja, dividir as florestas em pequenos blocos, né? Que dificulta a circulação, a alimentação. Você tem a questão de atropelamento muito grande de animais. Você tem um conjunto de pressão muito grande. Se acrescenta a fauna ilegal, a fauna a caça ilegal, a caça regulamentada, né? Você vai aumentar essa pressão. Quer dizer, na regulamentação diz que você pode só caçar essa espécie em determinada época do ano e em quantidade tal. Mas, como eu falei, não existe fiscalização suficiente para controlar a caça ilegal, que hoje já não consegue, e passar também a controlar essas normas da regulamentação, né? Então a tendência de extinção dessas espécies é muito grande, tá? Você não tem, além da fiscalização, estudos suficientes, né? Você vai determinar quais animais você pode caçar, qual o período do ano, ou seja, qual o período de reprodução dele, né, para evitar isso, qual a sua população para determinar quantos animais você pode abater daquela espécie. Não existe isso, tá? Como a gente tratou no começo, nós temos poucos biólogos, poucos técnicos da área aqui no Brasil, né? E as populações desses estudos são complexos, pode levar muitos anos. Então a tendência é você fazer regulamentação subjetivas, né, por interesses, né? Além de todas essas questões, uma coisa que me passou pela cabeça agora é que quando você está falando de caça, você está falando, né, da zona rural, né? Você chega na zona rural, uma coisa que já me passou, se você tem decisões municipais, você imagine como que seria para você regulamentar se essa caça foi feita no município tal que permite ou no município tal que não permite. Isso aí vai ser uma desordem completa, né, Paulo? Você pode num município permitir a caça de um animal, no outro município não. Você simplesmente passa o limite do município, né? Passa a caçar ali no outro. Como que vai determinar que ele caçou no que era permitido e não no que era ilegal, né? Você tem uma questão de subjetividade, de falta de fiscalização, algo muito grande, né? Você tem que passar realmente pelo esquema macro de deixar com a União essa questão dos estudos. Se jogar para os municípios é muito interesses locais, é muito falta de infraestrutura, né? E nós temos aí, hoje, questão muito mais importante, o pessoal dos municípios com saúde, educação, segurança, né, do que a questão de caça. A questão de caça, hoje, a caça tem cada vez mais uma excrescência, algo cultural cada vez mais limitado a algum pequeno grupo de interesses de pessoas, né? Então
colocar o interesse de algumas pessoas sobre o geral da nossa sociedade, tirar recursos, né, parques, recursos municipais para colocar fiscais para controlar, né, o exercício da caça, é uma coisa absurda. E voltamos ao ponto, a discussão tem que ser técnica, né, Paulo? Essa discussão não pode ser subjetiva, porque dependendo de como a gente for avaliar essas questões subjetivas de superpopulação, aí daqui a pouco a gente pode até falar que o ser humano deveria estar nessa lista, né, Paulo? Esse ninguém fala, né, de controle populacional, de controle de natalidade do ser humano, né, mas tem muito, ataques a lavouras, questão da lista que eu li aqui, ainda é algumas delas só. Ele coloca peculiaridades regionais como, tá? Daí ele listou esses 5, 6 casos aqui. Tá? O como abre-se a outras subjetividades, né? É uma questão de um ato, de uma caneta de um prefeito que pode estar sendo pressionado com interesses locais, né? E você passa a ter a caça aí multiplicada por 5.570 municípios no Brasil. A gente está chegando no final aqui do programa, Paulo, mas assim, o que eu acho que eu queria entender melhor agora é o seguinte, né? Principalmente, acho que a discussão que está mais aberta nesse momento é realmente o projeto do Onyx, né, Paulo? Então, assim, qual que é o próximo passo? Já tem os nomes das pessoas que vão fazer esse trabalho de estudar essa questão, como é que está sendo montado, a gente tem uma previsão de quando que isso vai acontecer? Uhum. Como eu falei ali, essa estratégia do Onyx pode ser realmente pontual para substituir do Colato. A gente não sabe ainda porque ele é um deputado de carreira, né? Então ele desarquivou mais de 100 projetos, né? Então a gente não pode ser, embora não acredite, e essa questão de caça no bolo ele nem percebeu, né? Mas o mais provável é que foi uma estratégia para substituir o projeto do Colato, né? São do mesmo grupo, dos ruralistas, né? Do interesse, como eu falei, armamentista, né? Então o que vai acontecer agora? Tá? A gente tem um certo medo porque é da bancada governamental. Sim. Né? É um deputado, um chefe de casa civil com um histórico de deputado de falar com seus pares, né? De articulação. Né? E pode vir uma pressão governamental, né? Em cima desse assunto. O que vai acontecer agora? É uma pressão grande e como que vai ser feito? Você está num processo agora de uma nova legislatura, né? Os deputados assumiram agora e eles estão começando, acho que até o final desse mês já deve estar resolvido, a discutir a composição das comissões. Né? Certo. No regimento você tem o direito que cada partido tem para ocupar cada comissões. Agora, cabe cada partido de citar os seus deputados para lá. Certo. A comissão de meio ambiente vai ser a primeira, né? Então, depois de colocado quais deputados são, vai ser votado ali e nós estamos aguardando a definição dos nomes dessa comissão para começar a agir. Tá? É mais difícil você agir sobre 500 e poucos deputados, né, do que sobre esses 20 e poucos aqui titulares, mais outros 20 e poucos suplentes. Então a gente vai começar a fazer um lobby e contamos com a ajuda aqui dos nossos ouvintes, né, fazer um lobby de mandar e-mails, de mandar mensagens pelas redes sociais, né, aos deputados. A gente conseguiu segurar por 2 anos o projeto do Colato, né, e essa pressão que nós fizemos é apontada até como um dos principais motivos dele ser reeleito. Olha só que legal isso. Então é fazer a mesma pressão, apesar que o pessoal de governo, né, tal, é fazer pressão sobre os deputados, levantar o porquê que mudou de 2011 para cá, né, os motivos não mudaram, por que ressuscitar isso, por que começar essa discussão tudo de novo, né, e ver se é novamente arquivado esse projeto na Comissão do Meio Ambiente. Bom, antes de qualquer coisa, Paulo, acho que já deixo o convite
Então, quando a gente tiver o nome desses 20 deputados, você retornar aqui para a gente já falar um pouquinho mais estrategicamente, para levar, porque o que a gente tem é isso, é fazer a pressão, é realmente deixar claro o que a gente espera dos nossos representantes, né? E pressionar eles, porque você tem razão, né? A partir do momento que você tem o nome das pessoas, a gente consegue fazer um trabalho muito mais específico. Exato. A gente está com 2 canais que os interessados podem acompanhar, ter mais informações. A gente tem um grupo chamado Aliança Pro Biodiversidade, tá? Ela foi formada em janeiro de 2017, logo que a gente teve conhecimento do projeto do Colato. Né? Esse grupo Aliança Pro Biodiversidade, ela reúne cidadãos, pesquisadores, ONGs, né, interessados nessa questão contra a caça. Né? Nós mantemos uma página no Facebook, pode procurar por Aliança Pro Biodiversidade. Também tem um outro grupo, né, no WhatsApp, né, e que se autodenominou Movimento Todos contra a Caça. Todos contra a Caça. Esse tem a hashtag Todos contra a Caça e um site, né, que pode ser acessado. Ali vamos colocar o nome desses deputados das comissões, outras informações sobre esses projetos de lei que eu citei aqui, né, o que é o movimento, quem faz parte, né, e você pode acessar ele em www.todoscontracaca, sem a situação, né? todoscontracaca.com.br. Então, www.todoscontracaca.com.br. A gente vai deixar esses links então aí depois nas lives que ficou ali no Facebook, né? Nas postagens. Além da indignação que fica de todo esse assunto, acho que fica também assim um sentimento de agradecimento, né? Desse trabalho tão importante que, como você falou, segurou 2 anos, né, a lei do Colato, e agora a gente tem que manter isso aí para segurar também agora essas lei do ONI, esse projeto de lei do Onix. Né? Assim, esse movimento só cresce com a divulgação, e a gente gostaria de agradecer nesse sentido agora, de chegar a mais pessoas, né, a saber desses projetos. É importante todos se informarem, né, e ver como que podemos impedir a aprovação desses projetos de lei. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado também aos ouvintes. O programa Terceira Via fica por aqui. Fica agora com o programa do Canário.